Nas sessões anteriores nos concentramos na operação solar fotovoltaica. As células solares sozinhas geram pouca energia, insuficiente para a maioria das aplicações. Nesta sessão nos concentramos em como as células solares são combinadas para se tornarem úteis. Começamos com células solares individuais que são combinadas em módulos, depois em painéis e finalmente em matrizes. Uma única matriz pode ser usada para alimentar uma residência. Várias matrizes podem criar parques solares e estações de energia solar. Vejamos cada uma desses conjuntos individualmente. As células solares são os menores blocos de construção da maioria das instalações solares. Vimos que as tensões de saída típicas de uma célula variam entre 0,5 e 0,6 volts em corrente contínua, com cerca de 0,58 volts como a média. O módulo fotovoltaico é uma coleção de células solares fotovoltaicas conectadas em um painel. Na figura podemos ver diferentes densidades de empacotamento do módulo. A maior densidade de empacotamento pode ser alcançada cortando células solares quadradas dos wafers circulares, conforme mostrado na figura à direita. No entanto, a fração de silício desperdiçado é alta. A figura central mostra a abordagem mais comum para otimizar a densidade de empacotamento. As células solares são conectadas eletricamente e, em seguida, são encapsuladas em plástico IVA. Uma placa de vidro temperado cobre as células e uma placa traseira rígida vem a seguir. Este conjunto é colocado em uma estrutura de alumínio, e uma caixa de junção elétrica é fixada ao painel traseiro. Este pacote é formalmente chamado de módulo fotovoltaico, mas no uso comum, é também chamado de painel fotovoltaico. O principal objetivo de encapsular um conjunto de células solares conectadas eletricamente é protegê-las do ambiente tipicamente hostil em que são usadas. Por exemplo, as células solares, por serem relativamente finas, são propensas a danos mecânicos. Além disso, a grade de metal na superfície superior da célula solar e os fios que interligam as células solares individuais podem ser corroídos por água ou vapor de água. As duas principais funções do encapsulamento são evitar danos mecânicos às células solares e evitar que a água ou vapor de água corroam os contatos elétricos. Os módulos solares fotovoltaicos vêm em uma variedade de configurações e tamanhos. Por exemplo, o módulo residencial tem tipicamente 60 células conectadas em série em uma matriz de 6 por 10. Elas possuem dimensões de aproximadamente 130 por 165 centímetros, com cerca de 5 centímetros de espessura e pesam em torno de 18 a 20 kg. Neste caso, elas deram potência entre 170 a 290 watts. Os módulos comerciais são maiores, muitas vezes com 72 células em uma matriz de 6 por 12 e possuem potência entre 300 e 330 watts. A vida útil média dos módulos fotovoltaicos de silício monocristalino é 20 a 25 anos, indicando a robustez de um módulo fotovoltaico encapsulado. Uma garantia típica é que o módulo produza 90% de sua potência nominal nos primeiros 10 anos e 80% de sua potência nominal até 25 anos. Quando a luz do sol incide sobre uma célula solar, a frente e a parte de trás ficam carregadas positiva e negativamente. Isso fornece a tensão para conduzir a corrente através de um circuito. Os fios são conectados à extremidade positiva e à extremidade negativa da célula. Ao olhar para um painel solar, as células solares parecem estar conectadas diretamente pelo meio, mas na verdade seguem o padrão positivo para negativo. Uma maneira de imaginar a fiação é como uma onda indo de cima para baixo. Neste caso, as células estão conectadas em série. A figura mostra as conexões de um módulo solar, porém, deve ser notado que os módulos solares podem ter diferentes esquemas de conexão. No módulo solar, qualquer combinação de duas ou mais células fotovoltaicas pode ser feita em série e ou paralelo para fornecer qualquer tensão, corrente e saída de potência desejadas.
A célula fotovoltaica opera na parte linear de sua curva característica IV e fornece aproximadamente a mesma corrente IMP para uma dada irradiação. A tensão de saída de um módulo solar fotovoltaico é geralmente escolhida para ser compatível com uma bateria, por exemplo, de 12 volts. Como vimos, uma célula solar individual tem uma tensão no ponto de potência máxima, VMP, em torno de 0,5 volts sob 25 graus Celsius e uma tensão de circuito aberto VOC de 0,58 volts. Levando em conta uma redução esperada na tensão do módulo fotovoltaico devido à temperatura, e ao fato de que uma bateria pode exigir tensões de 15 volts ou mais para carregar. Se, por exemplo, o módulo contém 36 células solares em série, isso dá uma tensão de circuito aberto, VOC, de cerca de 21 volts, 36 vezes 0,58, sob condições de teste padrão, e uma tensão de operação VMP de cerca de 18 volts, 36 vezes 0,5, na potência máxima PMP. O excesso de tensão compensa as quedas de tensão causadas por outros elementos do sistema fotovoltaico, incluindo a operação longe do ponto de potência máxima e reduções na intensidade da luz. Módulos de 24 volts e 36 volts também estão disponíveis para carregar grandes bancos de baterias. Por exemplo, para obter a saída de 24 volts, dois módulos de 12 volts são conectados em série. Os painéis fotovoltaicos podem ser conectados em série ou paralelo, ou ambos, para aumentar a capacidade de tensão ou corrente do painel solar. Se os painéis do conjunto estiverem conectados em uma combinação em série, a tensão aumentará e se conectados em paralelo, a corrente aumentará. A potência elétrica em watts gerada por essas diferentes combinações fotovoltaicas ainda será o produto da tensão pela corrente, P igual VI. Independentemente de como os painéis solares estejam conectados entre si, o canto superior direito sempre será o ponto de potência máxima, PMP, do conjunto. Em sua maioria, os módulos fotovoltaicos são compostos basicamente de células ligadas em série, onde a corrente gerada pela primeira célula, não tendo outro caminho, também deve passar pela segunda célula e pela terceira e assim por diante. Assim, as células em série têm uma corrente comum fluindo através delas, pois ela só pode seguir um caminho. Então, a quantidade de corrente que flui através de um conjunto de células fotovoltaicas em série é a mesma em todos os pontos do circuito. Neste exemplo, 4 células solares fotovoltaicas são conectadas em série. Se assumirmos que a tensão de saída produzida por cada célula individual na cadeia é de 0,5 volts, então, a tensão de saída combinada será a soma da tensão de saída das células individuais, de 2 volts. As células solares também podem ser conectadas em paralelo. Ao contrário da configuração em série anterior em circuitos paralelos, a corrente pode ter mais de um caminho, e como existem vários caminhos, a corrente pode não ser a mesma em todos os circuitos paralelos. No entanto, a tensão gerada em todas as células em um circuito paralelo é a mesma. As células em paralelo têm uma tensão comum. Em nosso exemplo, as 4 células solares fotovoltaicas são conectadas em paralelo. Se assumirmos que a corrente de saída produzida por cada célula individual na cadeia é de 1,0 ampere, então a corrente de saída combinada será a soma das correntes de saída das células individuais, isso é, dá 4 amperes. Uma conexão paralela é menos sensível ao efeito de sombreamento. Então, por que não conectar células em módulos fotovoltaicos principalmente em paralelo?
A razão por que a maioria das células está conectada em série é que precisamos aumentar a tensão de saída. Não surpreendentemente, a energia solar fotovoltaica não funciona muito bem na sombra, e mesmo um pouco de sombreamento pode reduzir significativamente a produção de energia. O sombreamento de uma célula reduz a corrente que flui através dela. Mesmo que apenas uma célula solar esteja parcialmente sombreada ou danificada, o efeito é o mesmo, como se todas as células conectadas em série estivessem sombreadas ou danificadas, resultando que o nível da qualquer corrente que passe por uma célula a um nível acima de sua corrente de curto-circuito causa o sobreaquecimento da célula. Esse sobreaquecimento localizado, hotspot, pode danificar a célula permanentemente. Na figura vemos o hotspot causado pelo sombreamento de uma célula solar. Para evitar a formação desses pontos quentes que danificam a célula e comprometem o desempenho do sistema permanentemente ainda no processo de fabricação, diodos de bypass são acrescentados aos módulos. Geralmente são 3 ou 4 por módulo. Cada diodo fica em paralelo com um certo número de células. Por exemplo, nos módulos de 72 células existe um diodo de bypass para cada grupo de 24 células. Como visto na figura, os diodos de bypass ficam em paralelo com uma certa quantidade de células. Essa sequência de células em paralelo com um diodo de bypass é como um submódulo. Em condições normais, a corrente total do sistema de energia solar fotovoltaica flui pelo módulo todo, passando por todas as células e por nenhum diodo de bypass. Caso uma pequena quantidade de células sofra sombreamento e uma corrente superior à suportada por elas tende a fluir, o diodo de bypass em paralelo com aquele submódulo onde ocorreu o sombreamento é acionado, e a corrente começa a passar por ele em vez de passar pelo submódulo. Entretanto, ela ainda flui pelos outros submódulos, permitindo que 2/3 do módulo original, neste exemplo, ainda continuem funcionando e gerando energia normalmente. Na figura, a corrente flui por um módulo com um diodo de bypass acionado. Uma outra forma de contornar o problema do sombreamento é o uso de microinversores individuais por módulo. Em sistemas de inversores centralizados, os módulos solares são simplesmente conectados e alimentados em um único inversor. Nesta configuração, a saída de energia solar depende do desempenho do painel de pior desempenho, pois todos estão agrupados em um conjunto. No entanto, os microinversores são projetados para serem colocados atrás de cada módulo. Os microinversores capturam toda a eletricidade disponível de cada painel solar individual, convertem-na no local para corrente alternada e a enviam para a rede elétrica. Painéis. Um conjunto de módulos solares fotovoltaicos conectados juntos é chamado de painel solar fotovoltaico. Aqui reside alguma confusão. Tecnicamente, um painel refere-se a vários módulos conectados juntos. Mas, informalmente, os módulos são frequentemente chamados de painéis, de modo que a confusão pode surgir. Ao falar sobre painéis, certifique-se de entender se a discussão é sobre um único módulo ou uma coleção de módulos. Novamente, um painel solar são vários módulos conectados para criar uma unidade fotovoltaica para, por exemplo, alimentar uma residência. Assim como as células nos módulos em um painel, os módulos podem ser conectados em série para aumentar a tensão, ou em paralelo para aumentar a corrente ou uma mistura de ambos para ajustar a tensão e a corrente, embora esta última solução não seja recomendada. A configuração específica depende das necessidades de projeto do sistema fotovoltaico. Painéis fotovoltaicos residenciais são hoje vendidos em kits e razoavelmente padronizados. Um conjunto típico para uma residência na cidade de São Paulo que consome 300 kWh no mês, precisa, em média, de 7 módulos solares ocupando cerca de 20 metros quadrados do telhado.
Um degrau acima do painel está a matriz ou array, que é um conjunto de painéis fotovoltaicos dedicados para aplicações de maior porte. A fiação combina tensões e correntes dos painéis, conforme necessário, para atingir os objetivos de projeto. Matrizes solares de grande porte são usadas para alimentar conjuntos residenciais, edifícios, clubes, processos industriais e para geração de energia para os consumidores. Finalmente, uma usina solar, também chamada de parque solar ou complexo solar, é uma grande central geradora elétrica, que utiliza milhares de painéis para gerar eletricidade e enviá-la aos centros urbanos por meio de linhas de transmissão. Essa progressão de módulo, painel e matriz ilustra bem como a energia solar fotovoltaica é flexível e escalável, da residência até a geração pública.